Voltamos. Você está cansado desta quarentena? Estamos aqui para entretê-los. Tô só esperando o tá, gente? Pronto. Voltamos. Vamos não passar das 10 horas, né? Cadê? Não, por favor. Preciso jantar. Exatamente. Estávamos falando sobre afeto, né? Isso. Como a pessoa fez uma pergunta querendo saber se afeto e sexualidade são diferentes, e se são, como é que você percebia isso e você estava desenvolvendo a respeito, que isso era meio cristão. Pode voltar a falar sobre isso. Quer dizer que assim, que a gente tem que tomar um cuidado, né? Pra nessa distinção não colocar um certo uma certa cristianização do afeto e a demonização da sexualidade, porque às vezes acontece isso, assim. Tipo, eu entendo que haja, né, uma dessexualização do afeto, entendo que haja que, tipo, por exemplo, o afeto entre homens negros possa existir sem um teor sexual, né, que a gente normalize esse afeto. Mas só para não cair nessa armadilha, porque há, né, de um certo hipervalorização, né, de uma forma de se relacionar em detrimento de outra forma de se relacionar, né, que tipo, é como se, por exemplo, uma vez, por exemplo, eu recebi uma crítica, porque eu, tipo, eu me refiro, né, à irmandade e tudo mais, que tipo, uma pessoa virou pra mim assim, eu não gosto que quando tu chama de meu irmão, ou como tu se refere a mim quanto irmão, porque parece que a gente não pode ter nada, porque nós somos irmãos. Eu falei, não, tipo, é uma coisa difere da outra, é um lugar distinto, né? Então, assim, se eu colocar o afeto nessa sacralização e nessa cristianização, e quando eu falo sacralização é remetendo à cristianização, né? Parece que não pode haver sexualidade e parece que não pode haver afeto dentro da sexualidade. Então, eu acredito que são coisas distintas, mas que não, a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar separado para que não haja essa super sacralização do afeto e a demonização da sexualidade, assim, também, né? Você tem pensado a respeito da construção de família sendo um homem preto não hétero, e como seria seu entendimento assim a respeito dessa construção de uma possibilidade de família? Então, quando eu penso numa construção de família, eu tento, tipo, afastar, primeiramente, do molde de família nuclear, assim, né? De pensar que meu corpo, ele não corresponde a esse... Não, ele não vai responder a esse molde de família nuclear. Eu entendo que há sim que há de haver, uma formação, né, algo que dê conta de dizer que sim, há ali uma família menor em relação à família global africana, né? Um certo limite, vamos botar assim, né? Talvez eu esteja usando palavras que não deem conta, mas só para poder entender, né? Mas tento me afastar ao máximo dessa ideia de núcleo, de pensar, tipo assim, pai, crianças, e reproduzir esse modelo de família tradicional que a gente acaba sendo quase que forçado a reproduzir dentro de dentro do meio LGBT, por exemplo, né? Que é tipo me aproximar o máximo possível de uma família
heterossexual para poder dar conta desse lugar social, ocupar um lugar social digno, né? Então eu tento pensar fugindo desse núcleo. Te respondi? Você está falando como extensão da pergunta. Poderia falar também das relações abertas e ou não monogâmicas? Pois é um tema delicado, bem delicado. Porque... Pode falar. Dentro desse contexto entre homens não héteros, né? Sim, mas que também é delicado, né? Porque às vezes eu fico... Eu tenho vários tetos com isso, sim. Porque eu acho que a gente é bombardeado por tanta coisa. E a gente, às vezes, é colocado dentro de tantos lugares que eu fico pensando que, qual lugar que o meu corpo pode ocupar com saúde, sabe? Bom, a relação não monogâmica me dá uma descentralização desse núcleo familiar, né? Desse núcleo horizontal, nesse núcleo vertical de organização. Porém, uma relação não monogâmica muitas vezes vai me colocar em determinados lugares que, tipo, não sei se me é saudável. Enfim, eu não sei, eu tô num momento da vida, assim, que eu não sei o que pensar sobre, assim, eu tenho que me debruçar para pensar radicalmente sobre, né? Mas eu fico muito de que, poxa, a gente está construindo ainda a nossa identidade, o nosso movimento, a nossa possibilidade de companhia e solidão. Porque a gente, por falar desse lugar que a gente está falando, muitas vezes, é um flerte com a solidão. Porque né, pensar desse lugar que não condiz, inclusive, com o movimento LGBT e pensar as pessoas pretas, LGBTs, que estão dentro desse meio, também não nos aceitam de alguma forma, assim, também nos rejeitam de alguma forma, porque nós somos os militantes demais, porque nós somos os que criticam o meio ao qual os acolhe, né? Porque sim, é vendida uma imagem de acolhimento que não existe, mas é vendida essa imagem. E a gente tem que estar ciente disso. Então também é estar flertando com a solidão, estar nesse lugar. Então é um jogo complicado, que eu acho que a gente precisa precisa estar atento e debruçar de fato, de verdade, sobre esse assunto. Mas que, por exemplo, eu agora não consigo dar conta, por causa de... Eu estou recém pensando ainda como me enquadro nessa sociedade. Como eu perambulo no tecido social sem ser mais o gay, sem ser mais o homossexual, sem ser mais, né? Então eu estou ainda engatinhando, eu brinco na minha dissertação que eu estou sancofando a minha identidade. Eu estou encarnando o sankofa para poder lestear o meu olhar, voltar meu olhar à África, né, para que ela seja meu ponto de partida e meu ponto de chegada, para que eu possa começar a caminhar pela diáspora tendo uma nova concepção de mim. Então, esse assunto ainda é uma coisa que, para o futuro, eu posso me debruçar. Agora, por enquanto, ele está muito embaralhado na minha cabeça. Eu lembro que quando eu estava lendo Sheikh Anta Diop na Unidade Cultural Africana, ele falava que o Illuminati hétero, x, gay, homossexual, a gente pode voltar para isso, falar um pouquinho, mas a gente tinha falado já antes. Ele chegou agora e aí depois a gente pode falar um pouquinho, mas a gente já tinha falado no início também um pouco disso. Mas voltando, o Sheikh Anta Diop falava que em África já existiam relacionamentos monogâmicos e existiam relacionamentos não monogâmicos, né? Então, é preciso que a gente pense nessas possibilidades como algo que é uma expressão legítima desde a África.
Agora, a grande questão é que quando a gente vai para esse contexto de diáspora, que aí o que o Rony Machado pergunta aqui, o que é diáspora, mas é diáspora esse movimento, né, dos povos africanos que saem de lá sequestrados e vêm reconstruir África em um outro lugar, em um outro continente, né? Tipo assim, resumindo em um parágrafo, mas é muito mais complexo do que isso. Mas é a experiência de outros povos, nesse caso dos povos africanos, em contexto diaspórico, né? Fora da sua terra de origem. E aí pensar que a colonização, ela superficializou as relações humanas. Ela superficializou as relações humanas entre pessoas pretas. Ela superficializou as relações entre pessoas pretas. E aí eu fico pensando, quando a gente vai discutir monogamia, poligenia, relacionamentos abertos, como é que a gente consegue compreender perspectivas que sejam não tradicionais, não monogâmicas, respeitando esses vínculos afetivos entre nós, construindo uma responsabilidade afetiva entre pessoas pretas. Porque a única coisa assim, que eu tenho uma ressalva muito grande é a ideia de amor livre. Eu não consigo pensar em amor livre numa perspectiva africana, né? Amor, eu digo na perspectiva africana, existe amor responsável, né? O amor que está sempre conectado com o cuidado com o outro. Esse amor livre que a gente não cuida da outra pessoa, que a gente não tem uma responsabilidade, que a gente não assume compromissos, é complicado. Mas a poliginia, a gente pode pensar nela como uma possibilidade não monogâmica, no sentido de que, inclusive, ela é uma ampliação da ideia de comunidade. Né? E a grande questão, para mim, não é se ela é possível, se ela não é possível, mas se a gente tem condições de sustentar relacionamentos não monogâmicos se vivemos uma experiência muito grande de entender os relacionamentos monogâmicos como normal, como o comum. E aí vamos dar conta de não ter o ciúme, de não ter a possessividade, vamos dar conta de conseguir lidar com os conflitos de múltiplas pessoas ali, né, vivendo no mesmo espaço. A gente dá conta disso. Se a pessoa dá conta, para mim eu não vejo problema nisso, né? Não vejo problema de várias pessoas estarem tendo essa experiência. A grande questão é a pessoa se perguntar se ela consegue dar conta disso de algum modo, se ela consegue viver isso, se ela consegue sair da ideia de possessividade, de que o outro é meu, de que o outro tem que ter um vínculo afetivo, sexual apenas a mim. E isso pode acontecer, porque, inclusive, como terapeuta, assim, eu entendo que muita gente quer viver a sua sexualidade fora do eixo monogâmico, mas a maioria das pessoas que eu conheço que viveram esse tipo de relacionamento não conseguiram sustentá-lo. E não conseguiram sustentá-lo porque não tinham condições de abandonar os dogmas de uma relação monogâmica. Né? E aí não adianta apenas querer ver um relacionamento monogâmico, não monogâmico, mas ainda com todos os dogmas de um relacionamento monogâmico. Né? E eu acho também que tem uma outra questão aqui, né, Van, que é entender que são pessoas pretas se relacionando. Né? Que, tipo assim, ó, essas pessoas pretas, elas têm outros atravessamentos. Tem racismo colocado para os dois corpos. Talvez um corpo seja objetificado, o outro corpo seja exotificado. Talvez um corpo tenha sofrido racismo de forma muito violenta, outro corpo não tenha sofrido tanto, pensando, né, na pigmentocracia. Talvez. Então tem assim, ó, tem uma série de questões aqui na diáspora que vão colocar essa discussão sobre um patamar muito mais profundo e muito mais intenso do que só falar assim, sou contra, sou a favor. Não, é uma gama de coisas que precisam ser debruçadas e ser discutidas para que a gente possa pensar relacionamentos saudáveis, né? Porque eu acho que é isso que um pouco está faltando, assim. Pode funcionar muito para mim, mas não pode funcionar
pra você, né? Tipo assim, pra mim, ter um relacionamento monogâmico pode ser a minha perspectiva mais confortável. Tem outras pessoas que não vão dar conta de viver essa experiência. Mas eu, que sou um cara da espiritualidade, eu fico pensando assim, como é que a minha espiritualidade lida com isso, né? Porque eu sei que se eu me relaciono com uma pessoa, eu estou me relacionando com o espírito dessa pessoa e vai interferir na minha vida de uma maneira vai construir um outro movimento. Se eu me relaciono com duas pessoas, eu vou estar me relacionando com o espírito de duas pessoas e é um outro tipo de movimento, né? E aí pensa assim, né? Eu vou me relacionar com o Ogum, eu vou me relacionar com o Oxum, eu estou me relacionando com dois orixás que vão trazer uma dinâmica assim, bem diferente para a minha vida. E aí, imagine dentro de uma relação, um Obaluaí, um Ogum e um Oxum. Né? Todo mundo tem maturidade para lidar com essas forças. Se tiver, massa. Se não tiver, é melhor você ficar lá no seu monogâmico, que inclusive é africano, como diz lá, Sheik Antadi, né? Tem uma pergunta aqui. Quando tem uma das pessoas da relação é branca. Eu vou entender assim, que quando uma das pessoas da relação, né, deixa de palmitagem, a gente não vai discutir relacionamento interracial aqui, né? Não. É purão preto. Se você não quiser largar o seu branco, aí você dá conta do seu branco em outro lugar, em outro espaço, não aqui. Aqui não é lugar de palmitagem. A gente está falando de relação entre gente preta, né? Comunidade preta, acoplamento, esse tipo de coisa. Os brancos tá lá no BBB, que a gente já tem que dar conta de ouvir vocês falando. Exato. Né? Mas branco aqui, agora não, né, gente? Bora aquilombar, né? Já tem um bocado de bicha preta por aqui, aí vocês já entram em contato, já articulam aqui, tem mulher preta aqui, a gente já vai se conhecendo. Não traz branco pra cá, não traz, né? Não é o momento. Mas é isso. Então, você tem alguma coisa Alguém? a falar? Alguém fez uma Não, pergunta? não, eu tenho. Não, é que é de pensar isso, assim, né? Que, tipo assim, também não adianta pensar num relacionamento não monogâmico baseado nos moldes da galera namastê, assim, né? Da galera mais amor, por favor, da galera amor livre, vamos abraçar as árvores e tudo, sabe? Essa gente, sim. Porque, assim, ó, esse molde não dá conta do nosso corpo. Né? Porque muitas vezes é um disfarce, inclusive, para não pensar responsabilidade. Porque essa palavra, ela me vem muito forte, assim, quando eu vou pensar em relacionamento com outras pessoas pretas, seja em qualquer âmbito. Responsabilidade com o outro, com quem eu me relaciono, né? E eu sinto que falta muito, assim, principalmente dentro do meio LGBT, a responsabilidade, né, que eu pretendo ter com o meu povo, né? Falta o ser responsável. Então, tipo, pensar isso. Eu tô me relacionando com alguém ou com alguém, a minha responsabilidade só tende a aumentar. Porque isso não é uma pessoa só, são mais pessoas, né? Então, assim, o que tu fala de ter força para dar conta, para mim acho que é o essencial, assim, se tu tem como dar conta dessa responsabilidade, desse cuidado e tu tem o entendimento, né, que essas pessoas, para além de ser pessoas, enfim, que têm relacionamentos, né, sexuais, relacionamentos afetivos, ainda são, de certa forma, teus irmãos, uma amplitude de família, toca a ficha, vai lá. Né? Acho que tem mais Felina perguntas está aqui. aqui. Fale mais sobre essas relações, sendo um ser espiritual, como você falou, envolvendo espiritualidade dentro desse contexto.
Isso me lembra do que eu quero falar, né? Que é diferente da gente pensar em relação monorracial. Eu vou juntar com a pergunta aqui do relacionamento entre corpos negros diferentes, matizes de cor. Podemos falar um pouco sobre, que é a pergunta do negro na agulha. Eu vou juntar essas duas perguntas, da Felina Blacks com a do negro na agulha. É diferente a gente falar de relacionamento monorracial e relacionamento afrocentrado, né? Relacionamento monorracial vai ser as negras, né? Duas pessoas negras estão aí juntas e aí o relacionamento afrocentrado ele vai pensar em construir essa relação afetiva com referências africanas, né? Quais são os modos que os nossos ancestrais, sejam os nossos ancestrais do continente ou os nossos ancestrais nesse contexto de diáspora se relacionavam, as melhores referências, a gente vai começar a construir essa relação a partir dessa perspectiva, né? E aí, para mim, não existe relacionamento afrocentrado sem o espírito, que é a pergunta de Felina. A grande diferença para mim, a diferença central é que as pretas não têm essa referência, não vai colocar o olhar África, e o relacionamento afrocentrado vai trazer o espírito, vai trazer a força do espírito africano para essa relação. E isso muda tudo, porque se o relacionamento ele é entre duas pessoas pretas, e as pessoas pretas não conseguem se respeitar, não conseguem se cuidar, existe uma agressão nessa relação envolvida, não existe referências africanas, espirituais, de práticas espirituais, de vínculo comunitário, esse relacionamento ele não é afrocentrado, ele é um relacionamento monorracial apenas. Então, quando a gente fala do espírito e da espiritualidade, a gente está dizendo que existe um vínculo com uma força maior a qual nós estamos ligados, que é a força que dá pulsão à própria vida, né? Então, e é uma força que está em tudo que é vivo, está nas plantas, está nos animais, está em nós. E pensar também, tipo assim, eu tenho a concepção de que todos nós somos seres buscando ser orixá. Então eu sempre digo assim, eu sou um Obaluaê, eu não cultuo apenas o Obaluaê, mas eu viso me tornar um Obaluaê. E o que isso significa? Significa que eu, enquanto pessoa do clã de Obaluaê, vou honrar esse clã. Eu sou um terapeuta. O Obaluaê é um médico da tradição. O Obaluaê tem uma relação com a cura, com a generosidade, tem uma relação com olhar para a comunidade, com olhar para a família. Então, esses são valores da minha espiritualidade que eu quero trazer para todas as minhas relações, né? Do espírito, né? O ser espiritual que desenvolve o ser em profundidade também dentro dessa relação. Isso é uma relação afrocentrada, né? Que vai diferir, tipo assim, vai diferir absolutamente do que o relacionamento monorracial, que é só pegar duas pessoas pretas e juntou. E aí, se a gente pensa, tipo, e o que é um relacionamento afro-monogâmico, né? Aí, assim, se a gente pensa nessa perspectiva, pode até ser que consigamos dar conta de viver comunitariamente, porque a gente vive trazendo o espírito, mas viver um relacionamento não monogâmico apenas entre pessoas pretas, aí já gera uma outra dificuldade, né? Aí pode virar um namastê, né? Ou o namastê de branco, a referência branca trazendo para dentro da comunidade negra, mas a gente reproduzindo todos os valores que os brancos construíram. E aí não dá conta, né? E para quem acredita em ancestralidade, né? Eu, além de acreditar em ancestralidade, eu rodo no santo, então é uma força que me atravessa, né? Não é apenas falar de uma teoria. Isso está no meu corpo, isso está no meu ser. Exato. Então, eu não consigo fazer essa desvinculação, né? Eu não tenho uma perspectiva de construir um relacionamento que não tenha o espírito presente. Né? E o espírito é desse sentido.
Ah, tá. Estamos indo pro final, hein, galera? Tá, eu só vou falar um conceito que a Ruth Andrade, que foi minha banca na minha qualificação, ela trouxe que me, me fez entender muitas coisas, que é a bioancestralidade. É entender que, assim, ó, quando a gente está falando de orixá, quando a gente está falando de Inquice, quando a gente está falando de Miquice, a gente não está falando de seres aéreos, seres, né, seres assim, tipo, fada, Papai Noel. Não. A gente está falando de ancestrais que vivem dentro de nós, no nosso DNA, no nosso corpo. Eles são a nossa vivência, são a nossa carne, né? Então, quando tu fala, né, que tu é um Obaloaiê, tu pretende se tornar, tu é um Obaloaiê, tu pretende se tornar um Obaloaiê. Eu penso muito isso, assim, que tipo, tudo que me atravessa, a dinamicidade do meu pensamento, a forma como eu me relaciono, a forma como eu existo, a forma como eu respiro, é passada por todas as inspirações dos orixás que atravessam o meu corpo, né, que estão no meu DNA, né? Então, tipo assim, quando eu digo Ogum vive em mim, Ogum vive em mim, né? Né? Quando eu penso assim, tipo, toda a tecnologia, todo o dinamismo que o meu trabalho está propondo é é ele pulsando em mim, é essa pulsão, sabe? Então, assim, não tem como eu dissociar, não tem como eu separar. Então, eu não posso ter um relacionamento monorracial separado dessa pulsão toda, porque se eu te separo dessa pulsão toda, eu tô anulando a orixalidade que me compõe, que tá no meu DNA, que tá dentro de mim, né? Então, tipo, pensar nisso assim, que nessa responsabilidade a partir também disso que nos atravessa, disso que nos compõe, né? Aqui foi perguntado se pode fazer mais E Parnaio. perguntas. Deixa eu ver que hora é Vamos agora. fazer correndo, que a gente já tá finalizando. Exato. São quase 10 horas e tô com fome, Patrícia. A gente já está finalizando, então se a pergunta chegar, a gente responde aqui. E quando nos propomos a falar do, do, do ser do homem preto gay numa perspectiva ser um homem preto não hétero dentro do Ocidente, a primeira coisa que eu pensei foi justamente não esquecer do espírito, né? Porque o espírito da atividade foi justamente o que modificou o meu olhar para entender quais são as minhas relações. E bioancestralidade era algo muito que o professor Jairo falava, assim, né? Ele falava bastante a respeito disso, de como a gente traz em nós uma força que é ancestral e constitui o nosso ser, né? De que e o Felipe Caiodé, a gente discutia bastante a respeito disso, assim, de que o orixá, alguém perguntou assim, orixá é espírito? Eu digo não, orixá não é espírito. Espírito são entidades, né? São os caboclos, são as pombagiras, são os pretos velhos. Orixá são forças ancestrais, eu digo que são forças ancestrais inteligentes da natureza que se expressam através de nós, né? E se são forças ancestrais, elas estão, como diz a bioancestralidade, elas se expressam através do nosso ser, se expressam através de nós. É por isso que a nossa busca, mais do que cultuar orixá, é de ser esse orixá. Né? E a ideia de espírito vai muito para um lugar assim, de que a gente recebe, né? De que algo que está fora e que a gente vai incorporar. É bem diferente a dinâmica da coisa.
Mas eu acho que já dá pra gente dar um tchau, né? A Uhum. gente ir encerrando. É, a conversa foi bem bacana, né? Foi para muitos lugares as lives quando a gente faz e desenvolve um bate-papo, ela vai transformando para um lugar que às vezes a gente nem tinha imaginado que ela iria. Porque também entendo que quando as pessoas participam e que conversam e que trazem questões, né? Relacionamento monorracial, alguma indicação para compreender melhor, eu não lembro agora sobre relacionamento monorracial, algum livro. Eu indico o Espírito da Hum. Intimidade para a gente pensar em perspectivas africanas de afetividade, de se relacionar. E fazer algumas atitudes, né? Porque, tipo, é, entender relacionamento monorracial vem muito da ideia da gente entender o que é um relacionamento a fazer essa diferenciação. Né? Eu acho que a maior compreensão é você saber o que é um relacionamento. Aí você entende que o relacionamento Monorracial. autocentrado ele tem uma perspectiva e o monorracial só é a junção de duas pessoas negras, né? É, é, e aí, tipo, o espírito de intimidade eu acho básico, assim, para você ler e compreender o espírito da intimidade de Sobofu Somé. É um livro, ela é uma africana da tribo Gara que escreveu sobre afetividade. E é isso, assim, e agradecer. O Thiago tinha me convidado, eu aceitei, a gente foi pensando. Espero fazermos outras lives sobre outros temas, né, para que a gente sempre consiga também ter essas conexões, né? E deu para perceber também que tem pessoas que ainda estão tentando se aproximar desses temas. Eu sempre digo que a gente está em uma bolha, a gente está em uma bolha privilegiada e, Uhum. e essa bolha faz com que às vezes a gente não leve algumas informações para outras pessoas. E a tecnologia tem se mostrado um meio viável dessas discussões Uhum. poderem chegar, né? Poderem chegar a mais gente. E sigam o Tiago, né? O Ti, continue acompanhando a nagoterapia ou meu Instagram pessoal, que é meio blog também, eu sempre estou escrevendo temas lá, o @vancena homologia. E eu estou sempre trazendo discussões nessa perspectiva para que a gente possa africanizar, para que a gente possa fazer as nossas discussões, as nossas construções, trazer o nosso espírito para uma perspectiva de aquilombamento mesmo, né? De pensar enquanto povo e, mais do que ficar criticando, contribuir, né? Porque tem muita coisa aí que foi desfeita e que a gente precisa fazer um caminho de reconstrução. Né? Eu, pelo menos, tenho tentado contribuir a nagoterapia a esse projeto de reconstrução, né? De pensar a terapia especificamente para dar conta das demandas do sofrimento e das potencialidades também das pessoas negras. Né? É isso, Tiago. Muito obrigado. Eu que agradeço. E eu queria agradecer a todo mundo também que participou. Te agradecer muito, muito, muito por esse espaço e essa possibilidade, assim, de poder, né, falar um pouco do meu trabalho também, porque tudo que a gente conversou hoje também faz parte, né, da minha dissertação de mestrado, né, que se chama Guardiões do Espírito, porque eu, né, me proponho a pensar justamente esse lugar que a gente está falando hoje, né, queria agradecer a todo mundo que esteve presente. Eu queria agradecer aos pedidos de mais lives, porque, enfim, são assuntos que são bem potentes e que nos ajudam a potencializar, né, cada um de nós. Para que, potencializando cada um de nós, a gente se potencialize enquanto um povo, né? Acho que esse é o nosso objetivo maior, assim. Então, obrigado, Van. Obrigado, pessoal. E só tenho a agradecer. Eu salvei a primeira live lá nos meus stories, porque eu acho que é o único jeito que tem de salvar. Como eu disse, eu não sei mexer muito
Não sou influencer, gente. Não sabia nem como te chamar. Mas eu vou tentar também salvar aqui no Instagram da Nagoterapia para quem quiser. Tá lá no meu, não sei se dá pra passar pro teu, mas eu vou salvar de novo quando fechar aqui, porque eu acho que aparece a opção salvar, daí eu vou salvar de novo já direto, pra ficar registrado, ok? Então tá, gente. Acho que era isso. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. E Tchau, tchau. Boa noite. boa noite todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.